São 7 horas e 29 minutos, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã de São Cuiabá. E hoje estamos recebendo aqui o doutor Roberto Barreto. Bom dia, doutor. Bom dia, prazer Tudo estar aqui bem? com vocês. A nossa pauta hoje aqui é câncer coloretal. Levou Roberto Dinamite, Pelé, esses dias, né? Esses dias atrás. E comentávamos aqui, a gente estava num papo aqui de bastidores, e estou falando de um repórter daqui da rede, Jovem Pan, que teve a infelicidade de um ato falho falar que o Pelé teria morrido de câncer de colo de útero. Estava aqui falando para os meus parceiros de mesa que as pessoas que veem um repórter, principalmente na rua, não têm ideia do que está ali ao seu redor. E às vezes tem muita coisa que está acontecendo, como sinal falho, como discussão em equipe, com mudança de pauta na última hora, com a pessoa que foi cobrir alguém que não era para ele estar ali e ele realmente não domina. Então, quando a pessoa está falando para vocês, como eu estou falando aqui, tem um monte de coisas que pode estar acontecendo, e um ato falho nessa situação não é assim incomum e não é difícil de acontecer. É uma pena, porque marca o profissional para sempre. E não que ele não saiba a diferença. Mas estava falando aqui, doutor Roberto, para a gente, que essa questão de câncer de colo, de colo retal, de colo e reto, é uma coisa que de poucos anos para cá que se começou a ficar ir para discussões, para conversas como essa que está acontecendo agora aqui no canal da Jovem Pan, e antes era o colo de útero mesmo, que era o que mais acometia pessoas. Houve uma mudança ou só é uma especialidade que voltou, que a comunidade prestou atenção? Ou tem um número de mortes, tinha um número de mortes menor, ou não, era só uma questão de publicidade? O que aconteceu com o repórter pode acontecer com qualquer pessoa, Sim. um ato falho, né? Isso acontece. Com relação ao câncer coloretal, não, houve uma mudança sim, uma mudança significativa, né? Nas últimas 2 décadas houve um crescimento expressivo no aparecimento de novos casos de câncer de intestino e reto. Para se ter uma ideia, hoje é o 2º câncer mais comum em mulheres e o 3º câncer mais comum em homens. Quando a gente exclui, obviamente, o câncer de pele e não melanoma, porque a gente nem considera isso na estatística, porque realmente é uma disparidade muito grande. Mas houve um crescimento significativo e tem a ver com mudança no hábito de vida, nos hábitos de vida e nos hábitos alimentares, em especial dos ocidentais. Esse ponto que eu queria chegar. O que estamos comendo, então, está nos fazendo mal. Muito, muito. O que acontece? Existe uma predisposição genética, essa a gente não tem como escolher, a gente nasce com Sim. ela, mas existe uma condição ambiental que mudou muito. Nós, na nossa infância, nós comíamos arroz, feijão e carne, isso era muito comum, e salada, né? De lá pra cá o fast food entrou aí, entrou com força. Matando saudade do tempo da infância. Arroz, feijão e ovo. É verdade, verdade. Mas de lá para cá o hábito alimentar mudou muito, fast food, então o aumento do consumo de embutidos, de carnes vermelhas, gorduras, frituras, em contrapartida os fatores de proteção que são as fibras, houve uma diminuição quando você compara com esse consumo excessivo dessas coisas que eu acabei falando, e isso influencia diretamente no aparecimento dos novos casos de câncer de intestino e reto. Olha, eu vou ter que perguntar. Quando você faz essa associação de embutidos com câncer, não tem... Quer dizer que os nossos órgãos de proteção, de saúde do Estado não estão funcionando? Porque é inacreditável que um alimento venha ocasionar câncer e não tenha pelo menos uma inscrição na embalagem, caramba. O que acontece? Eu acho que aí vem pela questão mais da educação. E assim, tá aqui na mídia com vocês, orientando a população, é extremamente importante para que você fale para as pessoas, não é que elas não podem consumir isso, mas que elas diminuam o consumo. E em contrapartida,
elas têm práticas saudáveis, né? Que é aumento do consumo de fibras, atividade física. A gente sabe que também obesidade e sedentarismo também são fatores de risco, não só para câncer de intestino, mas para os cânceres de uma maneira geral. Então, acho que parte mais da questão da educação, você orientar a população o que é que ela deve, o que é que ela não deve comer, o que é que ela não pode abusar. E aí sim a gente vai ter um efeito muito mais significativo do que simplesmente a gente, que deve ter, obviamente os órgãos de controle devem fiscalizar, devem orientar, devem limitar, mas eu acho que a questão educacional ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Você falou em carne vermelha, eu li, li algo dia desses que eu preciso lhe perguntar aqui. Que o churrasco é um perigo. Não é a carne assada, mas o carvão que gruda porventura na carne. Ele tem tendência a grudar na parede do intestino. O carvão. E aqui aquele churrasquinho de gato, que é aquele que vai com certo sabor, já vem um pouco da fumaça, da gordura do outro e, claro, de carvão, porque é muito próximo, seria uma das causas de câncer no colo do intestino. E só lembrando que a feijoada não é mais o prato nacional, e sim o churrasco. Mas essa questão do churrasco, além disso que você falou, tem também a questão da forma do preparo da carne. O churrasquinho tem aquela gordurinha queimada, né? Que as pessoas gostam. É gostoso aquela gordurinha queimada. Nem me fala. Mas são essa gordura queimada que gera o que a gente chama de nitritos, né? Ou hidrocarbonetos, que são carcinogênicos. São essas substâncias que promovem, que aumentam o risco de câncer de intestino. Então, se você tiver que fazer uma escolha entre o preparo de uma carne vermelha no tipo churrasco ou cozida, seria a cozida, porque tem menos agente carcinogênico. Então, é importante que a gente coloque isso também. E também falar para a população que também a gente não precisa radicalizar, né? Eventualmente você comer um churrasco, isso não é nenhum grande problema. O problema é a rotina, é a frequência, né? Com que isso ocorre. Então, já está bem estabelecido que o consumo excessivo de carnes vermelhas é um risco significativo. Né, mas excessivo. Mas se você diminui esse consumo para poucas vezes por semana, esse risco não é tão grande assim. Então é tudo uma questão de orientação. Vinícius. É verdade, em relação ao que você falou, Paulo, esses alimentos todos têm informações nutricionais no rótulo, tudo, né? Mas o problema é o excesso, né? As pessoas ali, os órgãos de controle, a Anvisa, por exemplo, não vai regular o excesso, né? A pessoa comer demais, beber demais, né? Refrigerante. Você tem lá toda a informação. Você toma uma coisa, toma 10, né? Vai gerar diabetes, né? Pode gerar diabetes, tem esse detalhe. Bom, primeiro cumprimentar o Roberto aqui em público, né? Sempre agradecer a tua presença, é sempre um prazer poder conversar contigo. Sempre muito simpático, né? Muito agradável, né, Roberto? O que eu quero te perguntar, um outro fator, né? Você trouxe a questão da alimentação, né? Mas assim, é muito comum associar o estresse também a problemas do aparelho digestivo. A medicina alternativa olha muito assim, né? Os chakras, enfim, né? É o terceiro chakra, né? É o chakra que atinge. Então, em geral, políticos, pessoas que lidam muito com poder, né? Tem problemas, né, no aparelho digestivo, né? Você acha que também esse aumento tem a ver com isso, com essa competitividade, com esse mundo corporativo, com esse nível de estresse que nós temos tido? Você percebe na tua prática clínica mesmo alguma relação, meu amigo? Aparelho digestivo é órgão de choque das nossas emoções. Então existe uma coisa que a gente chama de somatização. A gente somatiza a nossa ansiedade no aparelho digestivo. No estômago, é muito comum as pessoas falarem: olha, você tem uma gastrite nervosa. Na realidade não é que tem uma gastrite nervosa, é que ele está somatizando a ansiedade dele no estômago. No intestino tem uma doença muito prevalente, conhecida, que nós chamamos de síndrome do intestino irritável. São pessoas que jogam ansiedade para o intestino. Aí tem alteração do ritmo intestinal, distensão abdominal, às vezes diarreia, às vezes obstipação. Então, eu não tenho dúvida, e eu que faço gastroenterologia clínica, que estou ali também na ponta, além da endoscopia, eu estou ali fazendo consultório, eu diria que 20 a 30% das nossas consultas na gastroenterologia são por doenças somáticas mesmo, e vem muitas vezes do estresse, da ansiedade que essas pessoas estão somatizando no tubo digestivo, muito frequente. Agora, com relação ao câncer de intestino, não tem nenhuma, pelo menos correlação científica ainda, que a gente consiga estabelecer aquela relação causa-efeito, mas nas doenças funcionais do aparelho digestivo, com certeza, você está corretíssimo. Existe uma relação muito forte entre estresse, ansiedade e manifestações no aparelho digestivo, seja a parte digestiva alta, estou falando aí, em especial no estômago, ou na parte digestiva baixa no intestino.
E as outras doenças podem evoluir para câncer? Tem alguma relação assim? Prisão de ventre, por exemplo, pode evoluir ou não? Não, essas doenças funcionais, elas não têm relação com câncer. O problema é que os sintomas podem ser parecidos, né? E aí você tem que fazer o diagnóstico diferencial. Você pode ter uma síndrome do intestino irritável e o indivíduo tem um componente de obstipação, fica muitos dias sem evacuar. Por outro lado, também um câncer de intestino em fases aí mais avançadas também pode promover uma obstipação. Então, saber fazer o diagnóstico diferencial é a parte mais importante. Eu acho que é o feeling, né, o sentimento, aquela coisa do médico estar ali no consultório com o paciente, explorar os sintomas, os sinais, para fazer um bom diagnóstico. 7h40, a velocidade. Vamos lá. O câncer de próstata, por exemplo, é um câncer que, na maioria das vezes, ele é mais lento do que os outros. O câncer de boca, por exemplo, é muito agressivo, porque tem pouca coisa ali para ele atingir, então ele é muito agressivo, cresce muito rapidamente. O de intestino, ele tem que velocidade tem? O câncer de intestino também é lento. Assim, na maioria das vezes, existe uma condição precursora do câncer de intestino, são os pólipos, são pequenas verrugas que aparecem no intestino. Entre o aparecimento de um pólipo e a transformação para um tumor, em média 10 anos. Não é à toa que a gente fala que o câncer de intestino é uma doença prevenível e existem protocolos para isso. Ou seja, na população geral, se deve fazer a primeira colonoscopia aos 50 anos. E qual que é o objetivo de fazer aos 50 anos? Porque a partir de 50, 20 a 30% das pessoas vão desenvolver esses pólipos. E eles são removidos durante a colonoscopia. A gente quebra a sequência que a gente chama de adenoma, displasia, carcinoma, ou seja, entre o aparecimento do pólipo e a transformação para um tumor de intestino. Então, doença prevenível, protocolos muito bem estabelecidos, e ela também é lenta, até que ela vira realmente, você sai de uma fase pré-maligna para maligna, e o nível de desenvolvimento dessa doença é muito variável de pessoa para pessoa. E, paradoxalmente, quanto mais jovem, mais agressivo é o comportamento do tumor. Quanto mais idoso, mais indolente a doença. Você falou que não era muito comum. Eu estou lembrando aqui de uma pessoa pública que teve um problema. Aliás, teve mais de 10 operações. O Alencar foi vice do Lula. Do Lula, o primeiro. Vez, do primeiro. Como é que era o primeiro nome dele? José Alencar. José Alencar. Ele teve várias, né? E era uma pessoa que ia para a televisão e estava bem. Né? Você olhava na figura dele, ele saía do hospital, tinha uma operação. Foram tirando centímetros do intestino dele gradualmente, né? E ele estava bem, você olhava nele, ele estava conversando, tranquilo, andando. Você não via o abatimento de uma pessoa que estava com câncer. O mais antigo que eu lembro é esse, público, que veio a público. Depois disso a gente vai ter agora, que está na memória, que é os dois casos aí, do Pelé e do Roberto Dinamite. O José Alencar, como eu falei, ele era idoso, uma doença indolente. E ele tinha um tumor que não era de intestino, ele tinha um tumor retroperitoneal. Era do revestimento da parede abdominal, que teoricamente é um tumor agressivo. Mas ele teve uma sobrevida muito longa, realmente, é isso que você falava. Ele saiu de uma cirurgia por uma obstrução, porque obstruía secundariamente o intestino, e logo depois ele estava na vida pública. Então era um caso que chamou a atenção pela longevidade que ele teve após o diagnóstico de um tumor agressivo. Esses outros dois casos mais recentes, do Pelé e do Dinamite, uma evolução relativamente rápida, ele teve um diagnóstico em 2021, né, final de 21, se eu não me engano, aí partiu para a quimioterapia, e de lá para cá ele acabou indo a óbito, acho que um ano e pouco depois, né. O Pelé, acho que mais ou menos a mesma coisa. O que chama a atenção desses dois casos é que eram pessoas acima de 60 anos, se não me engano. O Pelé tinha 80, faleceu com 82 e o Dinamite com 66. Aí a pergunta que se faz, será que essas pessoas fizeram uma colonoscopia no momento adequado? A gente faz essa pergunta porque a gente sabe que é uma doença que pode ser prevenível, né? E a informação que eu tenho é que Pelé nunca quis fazer a colonoscopia, era uma questão pessoal. Então, informação de bastidor. Você vê como isso influencia muito, né, na vida da pessoa. Que e como chega para a população também, né? Mas ele tinha 80 anos. Quer dizer, 80 anos não fosse esse, seria outro problema. Com 80 anos o organismo humano dá problema mesmo e leva à morte. Então,
uma pessoa com 80 anos faleceu, independente do que seja, as pessoas têm a amenizar qualquer tipo de coisa. Por quê? Porque com 80 anos, geralmente, a pessoa tem um problema de saúde, seja qual for. No caso do Roberto Dinamite, 66, ele já está abaixo da expectativa de vida do brasileiro e tal, é uma coisa diferente. Mas assim, eu acho que você fala uma coisa que é uma coisa relativa, né? Hoje, com o recurso que a gente tem na medicina, que você consegue fazer prevenção, as pessoas estão vivendo muito mais. Em especial uma pessoa que foi atleta, né, de altíssimo nível, como o caso do Pelé. Eu tenho um pai de 94 anos, que ele anda a cavalo e ele toma conta da vida financeira dele, ele vai para a fazenda. Aí você fala, mas tem a questão biológica individual. Claro que tem, né? Mas eu acho que com os recursos que a gente tem na medicina de prevenção de doença cardiovascular, prevenção de câncer, seja de intestino ou de qualquer outro órgão, a gente pode ir mais longe, né? Então, assim, claro que aos 80 anos, mesmo fazendo prevenção, a gente pode adoecer e morrer com mais facilidade, pode. Mas eu acho que a gente tem que usar todos os recursos que a gente tem na medicina para fazer prevenção. Não, claro, sem dúvida nenhuma. Sim, Vinícius. Então, no caso do Zé Alencar tinha até uma piada, né? Que ele, quando ele chegou, né, ele morreu, chegou no céu, não tinha ninguém para recebê-lo, né? Ele falou, o que aconteceu? Pô, eu fui vice-presidente, senador, um grande empresário. Aí São Pedro falou, não, a gente, em cada vez que você ensaiou chegar, formamos uma comissão para te receber, mas a turma cansou de esperar você. Ele ensaiou várias vezes ir pro céu. Na hora que ele chegou, não tinha ninguém para recebê-lo lá, né? E um outro exemplo também foi do Tancredo Neves, né? Não foi câncer, mas era diverticulite, né? Que era o problema dele, né? E depois acabou dando infecção generalizada, aquela situação toda, né, Roberto? Pois não, vamos falar de diverticulite. A história conta que foi uma diverticulite, né? Então, o que é uma diverticulite? Na realidade, diverticulite é uma inflamação de divertículos. Divertículos também, a partir dos 50 anos, eles são extremamente comuns, né? Não tem nada a ver com divergência do que eu vou fazer no meu governo, não. Não é uma diverticulite. Não, sim. Não tem. Pois não. Eu te interrompi. Então, é uma inflamação dessas bolsinhas que se formam na parede do intestino a partir de 50 anos, 40% a 50% das pessoas. Digamos que é um processo de envelhecimento do nosso intestino. Vão formar esses divertículos, que são essas bolsinhas. E um percentual dessas pessoas vão inflamar essas bolsinhas, aí é o que a gente chama de diverticulite, que é uma doença muito fácil de se tratar quando a gente faz o diagnóstico logo no início. Você entra com medicamento, em 24 horas já está sem dor, enfim. Agora, se você deixa aí evoluir 3, 4, 5 dias, uma semana, pode complicar, pode perfurar e tem que ir para uma cirurgia, aí se torna uma doença mais grave. Mas diagnosticada no tempo certo, é uma doença fácil da gente tratar. E o que eu queria te perguntar também, Roberto, sobre se gordura abdominal se também é um fator de risco, né? Falamos da obesidade, né? Isso que eu queria citar, porque as pessoas às vezes acham que a questão da barriga é só estética, não é, né? Imagina, é um saco de gordura que você está carregando. Quando você faz o ultrassom do fígado, né, você vê como a gordura está envolvendo o fígado ali, né? Então é um fator de risco ou não a gordura abdominal? Total, né? Na realidade, a obesidade, em especial a gordura abdominal, é um fator de risco, sim, não só para doença cardiovascular, no caso do fígado, para uma doença que a gente chama de esteatohepatite, que é uma hepatite crônica muito prevalente hoje, e para tumor, seja tumor de intestino ou qualquer outro tumor. Então, obesidade é condição de risco para neoplasia, condição de risco para tumor, sim. Sedentarismo também. Estamos em 4 aqui no estúdio, o único que tem algum tipo de gordura na cintura aqui sou eu. Ele evitou de olhar para mim, ele deu outra explicação. Não é o nosso caso aqui, né, Roberto? Não, nem o Roberto, nem o Johnny, e nem o Vinícius. Mas nunca é tarde para mudar, viu? Tá vendo? Tá em tempo ainda, né? Tá em tempo. Doutor Roberto Barreto, gastro e endoscopista, presidente da SOBED. SOBED, Sociedade Brasileira de Endoscopia Regional Mato Grosso. Muito bem, quero te agradecer aqui pelo tempo que dispensou a gente. E para terminar aqui, a gente fala muito, e queria saber de você isso. Os atletas, geralmente de alta performance, normalmente envelhecem mal. E aí vem a sabedoria do caipira que diz o seguinte: até o corpo é de acordo com o que você usa. Quem usou muito vai gastar primeiro. Isso funciona assim também, não? Tem verdade nisso? Na realidade, os atletas de alto nível, eles têm problema de mobilidade, em especial na velhice. Viu o Zico andando esse Eles usam muito, desgasta muito a articulação, né? A parte da mobilidade. E também eles são de alto nível, depois muitos param de fazer atividade física por completo. Aí vem a obesidade secundariamente. Tem mobilidade mais obesidade. Obesidade é uma combinação que não vai dar certo. Obrigado, Roberto. Prazer estar aqui. Muito obrigado.